A trágica página de um livro, onde parece que o vilão conseguiu fazer com que seus planos de te jogar do abismo funcionassem, onde suas glórias passadas estão prestes a serem queimadas e esquecidas nas cinzas, onde o seu corpo ainda responde por aparelhos, mas já se escuta o choro e o desespero daqueles que lhe amam. Talvez esse roteiro poderia ter um final trágico, onde tudo que era azul e belo se transformasse em uma cena de terror. Naquele dia em Wembley, os aparelhos pareciam ter se desligados. Foram 2 golpes fatais afinal. Até que, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Matheus e esse é o Voz do Etihad. A história começa em 1999, 30 de maio para ser mais exato. É um jogo de playoff da terceira divisão, a final, onde decidiriam qual dos 2 clubes subiriam para a segunda divisão inglesa. Disputavam a vaga City e Gillingham, em um jogo que, para muitos torcedores do City, o jogo mais importante da sua história. Talvez ali o clube viraria sua página. Uma derrota naquele dia poderia significar a falência do clube. Apesar de todo o favoritismo do City naquele jogo, o jogo foi bem truncado. E aos 36 minutos do segundo tempo, o Gillingham abre o placar. Agora, o City precisaria pelo menos de um gol em menos de 10 minutos para conseguir levar o jogo para a prorrogação. Mas não foi bem assim que aconteceu. Logo em seguida, aos 41 minutos do segundo tempo, o Gillingham amplia o placar. E ali, parecia que a história estava totalmente contra o Manchester. Totalmente contra o lado azul de Manchester. A torcida já não tinha mais fé, já não acreditava. As câmeras miravam os torcedores do City como se aquilo fosse o fim de uma era, o fim de um clube centenário. Eram vídeos de crianças chorando, de pais desesperados e o clube à beira da falência. Então, sobe a placa dos acréscimos. O juiz marcava 5 minutos de acréscimo. E foi ali, aos 45 minutos do segundo tempo, que com uma bola desviada, uma bola sobrada, o City consegue diminuir o placar. Ali vários torcedores naquele momento já haviam deixado o campo, já não acreditavam mais que seria possível. Mas aqueles que estavam no campo ganharam como presente um fio de esperança. Temos 5 minutos para poder fazer história. E aos 49 minutos do segundo tempo, o Manchester City empatou o jogo. A torcida foi a delírio, o City cresceu muito, o time sentiu que poderia ser capaz de fazer história naquele dia e salvar o clube da sua própria falência. Então o jogo foi para a prorrogação. E na prorrogação todo mundo esperava que o City amassasse o Gillingham, que o jogo seria totalmente a favor do City, mas os 2 times já estavam muito cansados. Os 2 times já não conseguiam mais render o esperado para aquela partida. Então o jogo foi truncado no meio de campo e acabou indo para os pênaltis. Então, aí começa o momento de tensão, as penalidades máximas. Sairia dali um clube com acesso à segunda divisão da Inglaterra e o outro ficaria mais uma temporada na terceira divisão. Algo que poderia ser fatal. Mas toda a tensão foi dissipada do lado azul de Manchester quando o goleiro Nick Weaver defendeu 2 pênaltis e o time do Gillingham ainda desperdiçou outro chutando para fora. E com isso, o Manchester City
voltava à segunda divisão na Inglaterra. O time foi salvo da falência e ali começaria uma nova jornada do clube. A próxima temporada, a temporada 99-2000, o City conseguiu um acesso direto, tá? Subiu da terceira divisão, o seu ponto mais baixo da história, de um jogo tão histórico. Todo mundo esperava que o City talvez brigaria no meio da tabela ou contra o rebaixamento, mas não foi bem assim que aconteceu. O City conseguiu retornar de forma direta para a Premier League. Na temporada 2000-2001, pareceu que foi algo muito forte para o City, até para os próprios jogadores. Eles talvez não estivessem preparados para um acesso atrás do outro, e o City acabou voltando para a Championship, a segunda divisão. O time terminou em 18º naquela liga. Porém, na temporada 2001-2002, o City conseguiu novamente o acesso, sendo campeão da Championship. E essa ficou marcada como a última passagem do Manchester City até então na segunda divisão inglesa. Na temporada 2002-2003, o clube passou por diversas mudanças. Essa temporada ficou marcada com a chegada de alguns jogadores badalados, como a Anelka. O clube mudou seu estádio. Antes jogava no Main Road, agora ele foi para um outro estádio, Manchester Stadium, hoje conhecido como Etihad Stadium. E depois dessa volta à Premier League, dessa temporada 2002-2003 até a temporada 2006-2007, o City sempre se manteve no meio de tabela. Sempre ficava ali entre nono, décimo, 11º, sempre brigando nessas posições. Mas para dar um passo a mais, o clube precisaria de um grande investimento. A sua torcida merecia isso. Depois de tudo que passou, depois de tudo que havia acontecido, e foi então que o City foi comprado na temporada 2007-2008 por um tailandês, Shinawatra. O mesmo fez o primeiro investimento grande no clube, contratando então Elano, Joe Hart, Gelson Fernandes, entre outros. Porém, o resultado em campo não surpreendeu muito. O City acabou aquela temporada em 9º lugar na tabela. Ou seja, manteve o que já estava fazendo. E por problemas legais na Tailândia, o dinheiro do nosso tailandês, eu não vou ficar falando nome aqui, vou assim, Shinawatra, tá vendo como é que eu sou bilíngue? O tailandês Shinawatra teve suas contas congeladas na Tailândia. E foi aí que ele resolveu vender o clube. E foi aí que em setembro de 2008, no começo da temporada 2008-2009, o City foi comprado pelo Abu Dhabi United Group, que era comandado pelo Sheikh Mansour. Nosso famoso Sheikh Mansour. E foi onde o time começou realmente a ter seus investimentos. Foi onde a história teve a sua reviravolta. Já na sua primeira temporada, o City desembolsou 43 milhões de euros para tirar o craque, na época, Robinho, do Real Madrid, sendo assim a transferência mais cara da história do clube até então. Porém, nessa temporada, que era uma temporada ainda de adaptação, o City se manteve ali no meio da tabela. Mas os resultados começaram a aparecer a partir da temporada 2009-2010. E a temporada 2009-2010 marcou uma época histórica do City. Foi ali que teve a virada de chave. Foi uma temporada em que o City trocou seu comando técnico. Agora, o clube seria comandado por Roberto Mancini, e naquela janela de transferências daquele ano, foram gastos mais de 50 milhões de euros, com contratações como Tevez, Adebayor, entre outros grandes jogadores. E com esses investimentos e com a troca do comando técnico, o City começou a ter o resultado esperado, acabando naquela temporada em 5º lugar na Premier League, a melhor campanha da história do clube na era Premier League. Mas foi na temporada 2010-2011 onde o City se firmou de vez
como um dos grandes times da Premier League, um dos grandes times da Inglaterra. O City fez contratações como Yaya Touré, David Silva, Zico, Balotelli e entre outros. E com todo esse investimento feito, o clube conseguiu conquistar seu primeiro título expressivo desde 1976. O City foi campeão da FA Cup, a famosa Copa da Inglaterra. E além desse título tão importante, tão histórico para esse clube, o City conseguiu terminar em terceiro lugar no campeonato inglês, sendo assim com a classificação para a Champions League. É a primeira vez que o clube classificava para a Champions League na era Premier League. Mas agora iremos entrar na campanha dita por muitos a mais importante na era Premier League do Manchester City. Foi quando realmente agora o clube começou a ser rodeado mundialmente. O seu nome começou a ser falado por todo mundo. Foi a temporada 11 e 12. O City começou implacável naquela temporada, tendo jogo após jogo. Era um time gigante, lindo de se ver. Porém, no meio da temporada o time teve alguns deslizes, algumas derrotas, alguns empates. E aquela Premier League, então, chegaria à última rodada com dois times empatados na liderança. Manchester City e o Manchester United. O Manchester United que havia, na década passada e até aquele momento, conquistado várias Premier Leagues, uma atrás da outra. E o City ali estava fazendo a frente ao United. E isso era algo muito importante para o clube. Então a última rodada começou com o Manchester United em segundo lugar com 86 pontos e o City com 86 pontos na liderança pelo saldo de gols. E naquela última rodada, os dois times jogariam, como sempre, no mesmo horário. O United enfrentaria o Sunderland e o City enfrentaria o QPR. Bem no começo do jogo, o United abriu o placar contra o Sunderland. Então o City se via obrigado a vencer o jogo no Etihad contra o QPR. E o que era para ser um jogo talvez festivo, um jogo em que a torcida faria festa, acabou virando um jogo bem dramático. Lembra do Gillingham em 99? Pois é, o roteiro foi mais ou menos parecido. Porém, o City no primeiro tempo abriu o placar com Zabaleta. Porém, no segundo tempo, o QPR virou aquela partida. E o City se viu obrigado a fazer mais 2 gols para que o clube pudesse sonhar com o título. Mas o tempo passava e nada dos gols saírem. O time foi ficando desesperado, muitos chutes a gol e a bola não entrava. Até que subiu a plaquinha e adivinha, como no jogo do Gillingham em 99, 5 minutos de acréscimo. O City tinha 5 minutos para fazer 2 gols. Parece, no mínimo, icônico, né? Isso. E foi então, aos 47 minutos do segundo tempo, David Silva cobra o escanteio para a área e Zico empata a partida em 2-2. O City agora teria 3 minutos para conseguir um milagre, para conseguir alcançar a glória. Depois de tantos anos, o City teria 3 minutos para decidir sua vida. Aos 48 minutos e 20 segundos, Balotelli recebe a bola na entrada da área e consegue um passe magistral para Agüero, que tira o primeiro marcador e faz a história acontecer. O City vira a partida nos acréscimos de novo, fazendo Etihad ir à loucura. A cidade de Manchester, pela primeira vez em muito tempo, era azul. O City ali mostrava a força que tinha. Aqui veio e mostrou que não estava mais para brincadeira. O City, depois de 44 anos, volta a conquistar a Inglaterra. Depois de toda a luta, de quase falir, de vários altos e baixos, de ser comprado, de ser vendido, de ser comprado de novo,
o clube conseguiu vencer a Premier League com os mesmos requintes de crueldade daquela campanha da terceira divisão em 99. Na temporada seguinte, temporada 2012-2013, o clube conseguiu ser campeão da Supercopa, mas parou por aí. Caiu na fase de grupo da Champions League, além de ficar em segundo lugar na Premier League e em segundo lugar na FA Cup. Sendo assim, a temporada que marcou a saída do treinador Roberto Mancini. E, no seu lugar, chegou o novo técnico Pellegrini. E Pellegrini, na sua primeira temporada em 2013-2014, com reforços, nomes gigantes como o de Fernandinho, o clube conquistou a Copa da Liga pela primeira vez desde 1976. Além disso, o clube ainda conquistou mais uma Premier League, sendo assim se consolidando de fato no cenário nacional. Na temporada 2014-2015, o Manchester City passou em branco, sendo eliminado na Champions League nas oitavas de final pelo Barcelona, repetindo o filme do ano anterior. A temporada 2015-2016 foi marcada pela chegada de Kevin De Bruyne, que seria anos depois ídolo do clube, além da chegada também de Sterling e companhia. E logo nessa temporada, o City fez sua melhor campanha da história da Champions League. O City chegou na semifinal da Champions League sendo batido apenas pela equipe merengue. Perdeu para o Real Madrid no agregado de 1-0 em um jogo bem apertado. E na mesma temporada, foi campeão da Copa da Liga e acabou a Premier League em quarto lugar. E então chegamos à temporada 16-17, a temporada que viria a mudar completamente o cenário do Manchester City. A temporada em que a equipe mudaria de prateleira. Foi a temporada em que o City trocou o técnico Pellegrini por Pep Guardiola. Foi uma temporada que, além de Guardiola, chegaram jogadores como Gundogan, Gabriel Jesus. Mas também foi uma temporada de adaptação de Guardiola no clube. Então o clube acabou não sendo campeão de nada, mas a história daqui pra frente deixa que eu te conto. Nessa temporada 2016-17 também ficou marcada pela troca de escudo do Manchester City. Deixou de ser aquela águia e passou a ser esse novo escudo. Eu faço questão de mostrar para você. Então, na temporada 17-18, foi uma temporada marcada por contratações como Ederson, Walker, Bernardo Silva. Foi uma temporada histórica. Lembra que o time não tinha conseguido conquistar nada na última temporada? Que era uma temporada de adaptação da equipe? Pois é, a equipe se adaptou. Pep Guardiola se adaptou. E nessa temporada o City fez a melhor campanha da história de um clube do campeonato inglês. Não só da era Premier League, do campeonato inglês. O City venceu 32 partidas, empatou 4 e perdeu 2. Foi o único time a conseguir 100 pontos na Premier League ou na história do campeonato inglês. Essa equipe que ficou conhecida como Centurions, o time dos 100 pontos. E, além disso, conquistou uma Copa da Liga. Com uma cerejinha do bolo. E depois de uma temporada tão histórica, o que mais de histórico o Manchester City poderia fazer na Inglaterra? Fique sabendo que fez. Na temporada 2018-2019, o Manchester City conquistou os 4 torneios da Inglaterra. O City ganhou a Supercopa da Inglaterra, Premier League, FA Cup e a Copa da Liga. É algo que não tem explicação, né? Mas foi o que eu disse. Depois da chegada de Guardiola, o City nunca mais seria o que já foi um dia. Agora é daqui pra cima, amigo. Mas aí chegou a temporada 2019-2020. Parece que Guardiola quis tirar um ano sabático.
Nessa temporada, o City não conseguiu ganhar a Premier League nem a FA Cup. Ganhou apenas a Copa da Liga Inglesa e a Supercopa da Inglaterra. Na temporada 2020-2021, a equipe comandada por Pep Guardiola teve uma janela de transferência um pouco parada, apenas com a chegada de Rúben Dias e com a saída de Sané. E foi nessa temporada em que o City começou muito mal a Premier League. Muitos diziam até que o City daria vexame naquela Premier League. Na 13ª rodada, o time amargurava a 9ª colocação da liga, algo que não era comum. Porém, depois de um começo tão ruim, a equipe de Guardiola emendou 15 vitórias seguidas, alcançando assim a liderança do campeonato, a qual levantaria o título naquele ano. E eu sei que eu estou falando um pouco de Champions, tá? Mas nós vamos chegar lá agora. Depois daquela campanha histórica na Champions League, onde o clube só foi eliminado na semifinal para o Real Madrid, o clube teve alguns traumas durante as outras campanhas. O City foi eliminado por Lyon, por Mônaco, por Liverpool e por Tottenham durante esses anos em que eu venho citando aqui. Então não estaria no momento de alçar voos maiores? Será que Guardiola não vai conseguir fazer com que esse time chegue a posições maiores, alcance as proporções que são esperadas pelo time? Pois é, na temporada 2020-2021, o City fez história novamente e chegou na sua primeira final de Champions League da sua história. O time que não tinha perdido nenhum jogo naquela Champions, vinha imbatível, chegou na final contra a surpresa, o Chelsea. Aquela final, o City era pleno favorito, todo mundo dava o título quase que certo ao City. Porém, não foi bem assim que aconteceu, não foi bem assim que a banda tocou. Logo no primeiro tempo, o Kai Havertz recebe uma bola, dribla Ederson e abre o placar. E num jogo em que o City não teve tantas oportunidades, não assustou tanto o Chelsea, talvez sentiu um pouco aquela final, o clube acabou amargurando como vice-campeão daquela Champions League. Na temporada 21-22, o City novamente venceu a Premier League, mas dessa vez de forma impecável, lutando ponto a ponto com o Liverpool de Jürgen Klopp. Acabou vencendo a Liga com 93 pontos, apenas um ponto à frente do Liverpool. Apesar disso, o clube havia sido bem machucado na última temporada por ter perdido a final da Champions League para o Chelsea naquela ocasião. Então, o City veio inabalável nessa Champions League 21-22. O City passou o carro na primeira fase, ganhou facilmente nas oitavas e nas quartas de final e chegou para enfrentar o Real Madrid em mais uma semifinal de Champions League. Talvez se a final do ano anterior tivesse doído, o futuro nos guardava uma dor um pouco maior. Um primeiro jogo no Etihad Stadium, onde o City foi dominante o jogo inteiro. O time conseguiu sair com a vitória num jogaço por 4-3. Saiu muito barato para o Real Madrid esse placar. Muito barato. Mas a volta era no Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid. Dito por muitos o maior time do mundo. Mas parecia que talvez o roteiro dessa vez fosse diferente. Depois de uma atrapalhada da defesa do Real Madrid, Bernardo Silva abre o placar para o City. O City ganhava de 1-0. O Real teria que marcar 2 gols para conseguir levar aquele jogo para prorrogação. Quanto o City do Guardiola? Acho difícil, bem provável, né? Então o jogo foi se arrastando. Chegamos nos momentos finais da partida. O City segurou o Real Madrid até os 90 minutos. Foi onde algo inexplicável aconteceu. Aos 90 minutos, o clube de Madrid, que precisava marcar 2 gols,
conseguiu fazer o primeiro com o Rodrigo. E logo em seguida, aos 92 minutos, o City sofre a virada na partida. E foi ali que o mental pode ter sido bem abalado, né? O jogo foi para prorrogação. E na prorrogação, uma bola alçada na área, a bola bate na mão de Laporte, dentro da área. E ali está marcado o pênalti para o Real Madrid. E Karim Benzema acaba com o sonho dos Sky Blues. Em mais uma amarga derrota nessa competição tão difícil e inexplicável que é a Champions League. Porém, agora nós vamos entrar na temporada 2022-2023. O que o City precisava? O que faltava para que esse clube pudesse conquistar de vez a Europa? Precisava de um centroavante, né? Um cara decisivo, que colocasse a bola na rede. Então foi aí que o Manchester City contratou a joia norueguesa Erling Haaland. Uma temporada meteórica, né? Assim podemos dizer. Haaland, que era dado para muitos um dos melhores jogadores da nova geração. E além de Haaland, chegou junto a ele Ortega Moreno, um ótimo goleiro vindo do Arminia Bielefeld, da Alemanha, que jogaria os campeonatos, as Copas Nacionais, enquanto Ederson jogaria a Premier League e a Champions League. E nessa temporada 2022-2023, o City começou muito bem, mas derrapando em alguns jogos aqui, outros ali. Então a temporada foi se arrastando. E muitos jornalistas diziam que o Haaland, o jogador que veio para resolver, o jogador que era artilheiro da Premier League, artilheiro da Champions League, estava atrapalhando o andar do time. Eu não consegui entender. Porém, mesmo com algumas derrapadas, mesmo o City ficando 10 pontos atrás do Arsenal, o time de Guardiola conseguiu correr atrás. Guardiola buscou o improvável, né? Mesmo 10 pontos atrás do líder Arsenal, o City não desistia, né? Até porque a mentalidade do time, pelo menos da Inglaterra, já era uma mentalidade vencedora. Eles já tinham buscado antes. A gente estava em nono, na 13ª rodada, e nós fomos buscar o campeonato. E assim foi feito. City fez jogos impecáveis, ganhando de Arsenal, ganhando de Manchester United, Haaland brilhando na temporada, batendo recordes atrás de recordes. Então o City foi campeão da Premier League. Mas está faltando a Champions, né? O City na primeira fase, na fase de grupos, enfrentou Clube Brugge, Dortmund e Sevilha. O clube passou com 16 pontos, sobrou na primeira fase. Sobrou Haaland, artilheiro, time muito bem. Passando dessa fase, o clube enfrentou nas oitavas de final Leipzig, e que fez um jogo bem duro na Alemanha, um jogo que terminaria em 1-1, mas teria a volta no Etihad. E foi um jogo histórico. Com 5 gols de Haaland, o City atropelou o Leipzig. Foi 7-1 para a equipe de Guardiola. E ali mostrava que não estava mais essa brincadeira, né? Nas quartas de final, enfrentaríamos então o gigante Bayern de Munique. Um bicho-papão também. Um time complicado, um time chato de se enfrentar. E dessa vez o primeiro jogo era no Etihad.
E foi nesse jogo, no Etihad Stadium, que o City mostrou que estava pronto. O City atropelou o Bayern de Munique por 3-0 no Etihad Stadium, com gols de Rodri, Bernardo Silva e Haaland. E o segundo jogo, na Alemanha, o City conseguiu controlar bem a partida e acabou em 1-1. O time conseguiu fazer bem sua parte. E aí, chegamos então na semifinal da Champions League. Dói, né? Ainda dói. Aqueles 2 gols nos acréscimos. Aquilo machuca, né? O City foi à Espanha enfrentar o Real Madrid. Voltamos ao Santiago Bernabéu. Cheio de cicatrizes, com sede de vingança. Porém, no primeiro tempo, parecia que o filme se repetia. Vinícius Júnior solta um foguete e abre o placar para o Real Madrid. Nós Citizens estávamos, talvez, desesperançosos já. Não sabíamos o que poderíamos fazer para vencer Madrid. Até que apareceu a estrela do belga, de um grande ídolo da nossa torcida, Kevin De Bruyne. Uma paulitada de fora da área empata a partida. E o jogo tem seu fim com placar de 1-1. Agora nós vamos decidir neste Etihad Stadium, onde dificilmente o City é batido. Mas é o Real Madrid. Mas será? O jogo começa e o time não para de bailar. O time baila em campo. Brinca de jogar futebol. O Real Madrid não vê a cor da bola. Com isso, viramos o primeiro tempo ganhando de 2-0. E parecia brincadeira de criança. 2 vira, 4 acaba. E foi assim que aquela semifinal acabou. Com 2 gols de Bernardo Silva, 1 gol contra de Militão e 1 gol de Álvares, o City enfiou 4-0 no Real Madrid no Etihad Stadium, 5-1 no agregado. E então chegamos à grande final da Champions League. Outra cicatriz que a gente carregava, chegávamos novamente como favoritos ao título naquele ano. E parecia que aqueles traumas não saíam da nossa cabeça, né? Vamos enfrentar a Inter de Milão, uma gigante italiana, um grande time. E foi um jogo tão apertado, foi um jogo tão difícil, talvez o jogo mais difícil da temporada. O City estava irreconhecível, né? Parecia que as coisas não estavam andando tão bem, mas que partida de John Stones. É um craque. É o famoso zagueiro cintura dura inglês, mas que dominou o meio-campo naquela partida. Stones foi fundamental. Um jogo tão truncado, amarrado, com Ederson tendo que trabalhar bastante. Uma bola enfiada na área, um cruzamento desviado, a bola sobra nos pés de Rodri, que abre o placar. E passa um filme na nossa cabeça, né? A pensar que em 30 de maio de 1999, o time quase veio à falência. Saber que 24 anos depois, o Manchester City estava levantando a Europa, estava conquistando a Europa. Depois de tantas cicatrizes, tantas pedras no caminho, finalmente você conseguiu o Guardiola. Finalmente você conseguiu o Manchester City. E além disso, na mesma temporada, uma semana antes da final da Champions, o City enfrentou na final da FA Cup o seu rival Manchester United, vencendo com 2 gols de Gundogan por 2-1. Primeiro gol aos 12 segundos de partida, um golaço de Gundogan. E numa temporada tão vitoriosa, tão grande,
depois de sofrer tantos traumas, o City conseguiu vencer a tríplice coroa. Foi uma temporada histórica. E assim nós saímos do nosso inferno e alcançamos o glorioso céu azul. Pessoal, eu venho aqui agradecer a cada um de vocês que apoiam esse canal. Então aqui chegou até o final do vídeo, essa falação, mas que eu faço com muito amor, tá? E são vídeos muito gostosos de serem feitos, mas que dão muito trabalho também. Então eu gostaria encarecidamente de pedir o seu like, a sua inscrição. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta. Espero que tenham gostado dessa história, dessa linda história, né, do Manchester City. E que a gente pôde provar um pouco do que é o buraco de um abismo e estar no fundo do poço, escalar degrau por degrau, pedra por pedra, passo a passo, até chegar à nossa glória. É isso, gente. Muito obrigado por vocês terem chegado aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço muito a todas as pessoas que me apoiam. Me sigam também no Twitter, @VozDaTirade. Lá tem muito conteúdo bacana também. Ok? Valeu, pessoal. Um grande abraço e até breve.